Olá, girassóis! Prontos para um novo vídeo? Esse será o nosso último vídeo sobre os 5 níveis de apego. Então, iremos falar hoje sobre o 5º nível de apego. Vem comigo? Te aguardo daqui a pouquinho. Nos vídeos anteriores, eu sempre iniciei com a pergunta: você controla o conhecimento ou está sendo controlado por ele? Nesse nível, eu já nem vou mais fazer essa pergunta, porque na verdade eu já respondi no quarto que naquele momento você já está, as regras, as orientações que baseiam tua vida no 4º nível. Quando você chega no 4º nível de apego, que é o da interiorização, o conhecimento já é o comandante. Então, nesse 4º nível, você vai perceber que o que rege esse nível de apego são coisas, muitas vezes, que nós estamos aí combatendo no nosso dia a dia. Mas muitas vezes a gente nem percebe que em algumas situações a gente está dentro dele. Que nível é esse? É o nível de apego denominado de fanatismo. Isso mesmo, fanatismo. Aquela palavra que a gente de vez em quando vê, fulano é fanático. Nossa, tu é uma fanática. Se vocês perceberem, a gente usa praticamente todos os termos que a gente trouxe aqui, né? Então, o que rege esse nível de apego é a intolerância, a inflexibilidade, a subjugação, a rigidez. Então, vamos lá. Intolerância. Eu sou intolerante. Então, quando eu estou nesse nível, eu sou intolerante a tudo que for oposto ao que eu conheço, né? Tudo que for oposto ao que eu acredito, que conheço. Então, tudo que tiver em oposição às minhas convicções, às minhas crenças, ao meu conhecimento, eu sou intolerante. Então, o que não estiver do meu lado, reforçando minha crença, está contra mim. É uma ameaça. E eu vou defender a qualquer custo. Olha, nesse nível de apego, eu desconheço quem está na minha frente. Mas eu desconheço quem está na minha frente. Porque o que importa, a única coisa que importa, eu garantir que a minha crença ela não seja derrubada. Que a minha convicção ela não seja derrubada. Então, se no primeiro momento eu posso até pensar que tudo isso pode acontecer por ódio, por raiva, por rancor, e não é. É incrível, gente, mas não é. O indivíduo, nesse nível de apego, ele age a partir de um amor condicional. É louco, não é louco? Mas é a verdade. Ele é um amor condicional por si mesmo e pelos outros. Ele vive para garantir que a sua crença sobreviva, que as suas convicções sobrevivam. É a luta da crença em se manter. Por isso que é intolerância. É a inflexibilidade, então é outra palavrinha que rege esse nível. Nesse nível, eu não cogito a ideia que todo mundo que está ao meu redor possa pensar diferente. Não. De jeito nenhum. É rigidez. Quem está comigo ou está contra mim. Então, todo mundo tem que estar ali, tem que pensar, acreditar no que eu acredito. Aqui a gente entra na tirania. Nós viramos tiranos. Nós nos tornamos tiranos. Se a gente ainda via
lá atrás, a nossa imagem meio embaçada no quarto nível, aqui eu não vejo nem o espelho. Aqui nem o espelho eu estou vendo. Quanto mais a minha imagem, mesmo que embaçada. A única coisa que eu vejo é o conhecimento. Eu sei o que estou dizendo. Eu sei o que é melhor. Você pensa que sabe, mas você não sabe de nada. Eu sei. Isso aqui é o melhor. É assim que acontece. Então, vamos pensar em tradições. Nossa, mãe. Quantas coisas acontecem por tradição. Eu quero aproveitar esse momento aqui, eu vou ilustrar com uma história do livro que baseou toda a minha fala nessa série, né? Sobre o apego é uma prisão. Eu vou fazer essa leitura. Imagine um jantar na casa de uma família. A jovem mãe está preparando a refeição na cozinha, enquanto o marido e o filho sentam-se à mesa na sala de jantar. O que você gostaria de comer? Pergunta a mãe. Carne assada, responde o menino. E a mãe responde, num tom muito sério. Não comemos carne assada nesta casa. O menino começa a protestar e implora apoio ao pai, mas esse pai, tendo adotado o sistema de crenças da mãe, pede que o filho a escute. O filho, a criança, volta a pedir carne assada, enquanto a mãe explica que o resto da família gosta apenas de alimentos veganos saudáveis. Somos veganos, diz a mãe. E o menino, a criança, no seu eu autêntico, não, eu não sou vegano. Tudo bem. Então você vai ter que encontrar um novo lugar para morar. Então, o que acontece aí, gente? O apego da mãe a esse ideal é tão maior que ela desconhece que quem está na frente dela é uma criança. Uma criança que ainda não entende. E olha o que ela diz. Então, nesse momento, a criança começa a criar as suas máscaras. A criança não quer ser aceita. A criança nem concebe na cabeça dela o que é morar em um outro lugar que não seja junto dos pais dela. E para ser aceito, ele vai, naquele momento, provavelmente, começar a criar suas máscaras. Não apenas em relação a isso, mas a tudo que o possa afastar de uma punição. E que punição é essa, gente? A rejeição. Isso pode mudar ao longo de sua jornada, sim, porque vocês percebem que nesse momento ele está no nível 3, entrando no nível 3, né? Pode mudar, sim. Ele pode decidir mais tarde que é bom ser vegano. Não porque ele está seguindo uma tradição, mas porque a partir do conhecimento, a partir de tudo, ele, por uma consciência, isso tudo bem. Mas ele, apesar de ser, ele pode continuar no nível de preferência, é o que ele prefere e é o que ele criou como identidade para ele e ele aceita aquela identidade porque ele gosta. E não porque ele quer ser aceito. Não porque é uma condição para ele ser aceito. É porque é uma coisa que ele gosta. E aí isso leva a simplesmente ficar no da preferência. Por quê? Porque ele simplesmente vai sim sentar na mesa tranquilamente, preferência e identidade, com alguém que não é vegano. Sem ter que impor, repetir o padrão dele. Sem que precise impor sua convicção, como deixar de ser. Ou ele pode repetir o padrão impondo às gerações futuras aquilo que aconteceu com ele. Nesse nível de apego, o fanatismo, o conflito e a domesticação
são incansáveis, não se cansa. Qualquer resposta contrária leva a uma rejeição absoluta. E isto pode ocorrer, gente, eu estou falando aqui de uma história que o livro traz. Mas isso pode ocorrer com convicções políticas, religiosas, culturais, de nacionalidades e tantas outras. Então, quando duas pessoas em uma família sofrem com esse mesmo nível de apego, o conflito é absurdo. As pessoas vivem em guerra constante, ao ponto de que o que era paixão virá uma obsessão. Eu não sei se vocês conhecem alguém nesse sentido, que são obcecados por ideias, obcecados por pessoas. Eu sou fã de fulano, todo mundo tem que ser, e não entende quem não é, então só me junto com quem é. E a terceira palavrinha que rege é a subjugação. Nesse nível existe uma obrigação de subjugar o outro. Sim. Eu subjugo o outro impondo as minhas convicções. Ou isso acontece, ou o relacionamento vai para o espaço, ou tem um que permite ser subjugado, ou o relacionamento vai para o espaço. Poxa, a minha pergunta é, isso é relacionamento? Então, eu vou fazer duas perguntinhas aqui. Se você precisar pausar esse vídeo, pausa. Dá uma pausa nele para refletir. Você já viveu isso? Você vive isso? Do outro para você ou de você para o outro? Pensa, reflete. Analisa. Isso te faz feliz? Se você está passando ou está fazendo alguém passar por isto, isso te faz feliz? Quando a gente está nesse nível, a gente tem uma grande consequência. A gente cria uma barreira. Então, as barreiras são criadas entre as pessoas. Pessoas que poderiam se amar de verdade, mas isso não acontece por conta das convicções rígidas, da inflexibilidade, da intolerância. Eu te aceito se você aderir ao meu sistema de crenças. E só assim eu serei feliz. Eu só serei feliz se o outro aderir ao meu sistema de crenças. E damos ao amor o nome de morte. Quantas mortes não acontecem dentro de famílias em nome da honra, do amor condicional? Agora, se isso acontece num espaço onde pessoas que deveriam se amar incondicionalmente, imaginem quando isso se refere a um indivíduo que é externo. O apego a uma causa, onde você desconhece si mesmo. Nossa, gente! Quando às vezes tenho um apego a uma causa que eu desconheço a mim mesmo, a minha vida não tem valor, porque o valor é o da causa. Se eu olho para a minha vida e não a vejo com valor, porque o valor é a causa que eu estou defendendo, o que é que acontece com a vida do outro? Qual é o valor que a vida do outro tem? Deixa eu te dizer uma coisa, nesse nível de apego, o nosso eu autêntico está totalmente soterrado. Ele foi totalmente subjugado. Foi totalmente corrompido. E eu estou falando de morte aqui, mas pode ser os mais diversos tipos de violência, tá, gente? Porque eu subjugo o outro de muitas formas. Até com a minha chantagem emocional. Eu posso estar subjugando o outro. Sim, senhor. O fanatismo, gente, é a perda completa
completa do respeito pelo outro. Quando não vemos mais o indivíduo como ser humano, e sim apenas como uma ideia ou um mundo. Isso é o fanatismo. Eu sei, gente, eu sei que eu trouxe exemplos bem fortes de fanatismo. Bem fortes. Mas isso é porque a gente tem que entender o prejuízo que a gente tem para a nossa vida, para a nossa paz, e o prejuízo que o outro também termina absorvendo. Mas uma coisa que eu quero dizer a vocês é: não se enganem. Porque esse nível de apego se manifesta de outras formas, tá? Essas são as visíveis. Tem formas que a gente nem reconhece tão facilmente. E outra coisa, não te engana também, tá? Porque nós estamos transitando por todos eles, tá? Em algum momento. A pergunta que eu quero deixar para vocês é a seguinte: vale a pena viver num nível de apego nessa situação? Vale a pena? Mas eu tenho outra pergunta, né? Para a gente pensar. Existe saída quando se percebe que está nesse nível de apego em relação a alguma situação? Será que tem saída? Uau! Sim! Sim! Tem saída, sim! Desperta em você ou em qualquer pessoa o desejo de viver e o respeito pela própria humanidade. Como? Construindo um caminho que leve ao desaparecimento da ilusão. Quando a gente sai da ilusão, a gente é capaz de sim sair desse nível de apego. Isso serve apenas para quem subjuga, para quem é inflexível, para quem é intolerante, ou seja, o nosso agressor? Não. Não! Isso serve para quem é subjugado. Você quebra. A vítima também é corresponsável, pois não existe vítima apenas e nem juiz. A vítima também é corresponsável, pois ela está presa ao nível de apego e identidade, achando que a permissão é uma forma de permanecer sendo aceita pelo outro, gerando a sua autoaceitação a partir da aceitação do outro, indo para a interiorização. E isso acontece demais nos relacionamentos, que a gente chama de relacionamentos abusivos. Não existe um abusador se não existe um que se permite ser abusado. Passe a se respeitar, pois a gente não pode dar o que a gente não tem. Quem menos nos respeita é o que mais sofre, você sabia? Porque não existe o autorrespeito. Então, quando as pessoas não nos respeitam, olhe para ela com compaixão. Com compaixão. Este é o 5º nível de apego, trazido pelo Dom Miguel Ruiz Júnior. E deixa aqui um alerta. Vivemos numa transição entre os 5 níveis de apego. O que irá nos ajudar a não chegar no mais denso, que é esse, o fanatismo, será a nossa autoconsciência. E isto você alcança com autoconhecimento. Eu irei deixar o link para quem desejar ter alguns exercícios básicos sobre esse tema, aqui embaixo desse vídeo. Por que eu não vou fazer um vídeo com exercício, gente? Por quê? Porque a mudança só é possível se houver um verdadeiro desejo de mudança de mentalidade. Então, muitos de vocês podem me ouvir e isso não fazer sentido nesse momento. Vir fazer sentido em outro.
no momento que fizer sentido, vocês podem vir aqui e me pedir isso pelo link. Beijos, gratidão por estar comigo nesta série. O apego é uma prisão e eu te aguardo nas novas séries que eu irei estar trazendo aqui para vocês. Bye, Girassol!